Olá pessoal, tudo jóia? Luciana Seluc. Você está aqui na minha casa, no meu escritório, e eu aqui com a minha caneca do Outubro Rosa. Estamos em outubro. Se você é mulher, cuide-se, observe-se, sinta-se, toque-se. Vamos falar sobre inteligência emocional como proposta de vida. Hoje em dia é impossível a gente dividir pessoas, não existe mais o indivíduo profissional, o indivíduo pessoal, é tudo uma coisa só. Então, quando a gente fala de inteligência emocional e de competências comportamentais, a gente está tratando do indivíduo, não só do profissional. E quando a gente pensa em competências comportamentais, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente pensa em um ser humano melhor. Então, o discurso aqui é: vamos ser vamos ser um ser humano melhor, para que a gente possa interagir melhor nos ambientes sociais que a gente estiver, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso clube, na nossa igreja, na corporação que a gente trabalha, seja onde for. Então vamos lá. Inteligência emocional como proposta de vida. Inteligência emocional não é esoterismo, Luciana Seluc não é guru e nem mesmo fofa. Luciana Seluc não é fofa, ela é uma engenheira, tem uma cabeça cartesiana, mas que entendeu que a inteligência emocional e as competências comportamentais agregam valor e ajudam a gente a melhorar a nossa performance e os nossos relacionamentos, seja lá onde a gente estiver. Nada contra a quem acredita em esoterismo, isso daqui é só uma brincadeira. Claro, é uma brincadeira, mas é importante dizer que a inteligência emocional ela está relacionada à psicologia positiva e à neurociência. Então não é algo que a gente não consegue fazer uma pesquisa científica em cima do assunto. Tá bom? Então vamos começar o tema agora e eu espero que vocês gostem e não só gostem, mas que saiam desse vídeo, dessa palestra, melhores do que entraram. E eu estou aqui para tirar dúvidas caso sejam necessárias. Vocês têm aí os meus links, é fácil falar comigo. Entrem em contato sempre que precisarem. Como eu disse, eu sou cartesiana, sou engenheira, faço mestrado na Unicamp na engenharia mecânica. Meu mestrado é sobre engajamento de pessoas na gestão de projetos. Eu, ao longo da minha vida, entendi que as maiores dificuldades que eu tive na minha vida foram por conta de competências comportamentais, principalmente no ambiente corporativo. Como engenheira, trabalhando dentro da indústria, eu fazia desenvolvimento de, de peças, né, desenvolvimento de produto, e a gestão de projetos ela está junto com isso, é uma atividade paralela. Não tem como fazer desenvolvimento de produtos olhando só para a parte técnica, a gente tem que fazer a parte de gestão também, que é uma parte humana. Gestão não é técnico, gestão é humano. Então, quando a gente observa isso, a gente percebe que a gente precisa falar sobre pessoas, né? Um líder precisa gostar de pessoas. Mas voltando ao meu ponto inicial, eu percebi ao longo da minha vida que todas as minhas questões, as minhas maiores questões eram relacionadas a pessoas, a questões comportamentais. As minhas dificuldades técnicas eram fáceis de resolver. Por mais difíceis que fossem, elas eram fáceis. Sempre existia uma boa prática, uma norma, um teste de bancada, um sistema qualquer, um algoritmo qualquer que me ajudava a chegar à resposta certa. Eu tinha especialistas técnicos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, especialistas técnicos com que eu podia conversar e tirar dúvidas,
pessoas, então a parte técnica era sempre muito fácil, sempre foi muito fácil de resolver, enquanto que a parte comportamental era complicadíssima. Se existisse uma comunicação mal feita, eu tinha um problema no projeto. Se existisse uma gestão de conflitos mal realizada, a gente perdia pessoas, e daí para trazer para perto era complicado. A liderança tem que ficar atenta aos stakeholders, às partes interessadas do projeto, e isso tudo, a gente está falando de gente, está falando de pessoas, existem expectativas diferentes dentro do time, existem necessidades diferentes, os departamentos trabalham dentro de uma mesma organização, mas em silos. Cada departamento tem os seus objetivos e as suas necessidades próprias. Existem vaidades, existe ego, existe um tanto de coisa que atrapalha a gestão. E como eu disse, os meus maiores problemas estavam relacionados a isso. Com o tempo eu fui entendendo que eu precisava estudar e desenvolver essa parte, se eu quisesse ter uma performance melhor, se eu quisesse executar melhor as minhas atividades ao longo da minha vida por outros motivos. Fiz análise, fiz 5 anos de análise, fiz 3 anos de terapia comportamental para ajudar questões pessoais, mas ao mesmo tempo acabou que esse processo todo terapêutico, ele me ajudou a melhorar essa parte comportamental. Eu entendo que eu não estou pronta, entendo que é algo para a vida, e é bem provável que em algum outro momento eu volte para ter uma ajuda psicológica, para desenvolver mais, entender mais sobre quem eu sou e o que eu gosto e desejo para mim. Mas confesso que, apesar de ter estudado sobre a psicologia positiva, que está bastante relacionado ao assunto que a gente está falando, a psicologia, ela encara as coisas de uma forma subjetiva. Para mim, que sou cartesiana. Para mim, que sou cartesiana, os aspectos psicológicos dessa análise, eles são subjetivos, e eu tive bastante dificuldade de entender como colocar isso na prática. Aí eu mudei de lado, fui para a neurociência, e através da neurociência eu consegui entender melhor o que estava acontecendo, o que estava acontecendo não, o que estava sendo dito, e como isso poderia me ajudar. A neurociência estuda o cérebro, e a partir do momento que a gente começa a entender como o nosso cérebro funciona e como a gente se comporta, a partir disso fica mais fácil falar sobre comportamento, fica mais fácil falar sobre inteligência emocional, fica mais fácil falar sobre competências comportamentais, que são as soft skills. Tá? Então esse foi o caminho que eu segui. E vamos iniciar aqui. Aqui inicia tudo. A partir daqui a gente começa a tratar sobre inteligência emocional. Não existe como falar sobre pessoas, sobre comportamento, sobre inteligência emocional, se a gente não falar sobre autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, saber quais são os meus limites, saber quais são os meus valores, qual é a minha ética, o que me conduz, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero para mim. Eu preciso olhar para dentro de mim antes de olhar para fora. Eu preciso olhar para dentro de mim antes de olhar para a organização que eu estou. Eu preciso olhar para dentro de mim antes de olhar para o time que eu lidero. Eu preciso olhar para dentro de mim antes de me relacionar com as pessoas, seja o ambiente social que eu estiver. Agora, olhar para dentro é dolorido, olhar para dentro é difícil, não é uma coisa que a gente consegue fazer da noite para o dia. E é dolorido por quê? Porque a gente não é tão legal quanto a gente acha que é. A gente acha que a gente é legal, a gente acha que a gente é divertido, a gente acha que a gente é tolerante, que a gente não tem preconceito, mas quando a gente começa a realmente olhar para dentro e perceber quem nós somos, a gente vê que sim, somos maus, sim, somos preconceituosos, sim, somos intolerantes, sim, vivemos numa bolha, e a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar o nosso ser para sermos melhores, para sermos pessoas melhores, para depois ir para o mundo e trabalhar dentro das organizações, gerir times, liderar pessoas.
É assim que funciona, mas é algo dolorido. E aí eu arrisco dizer, e é uma opinião, não existe pesquisa científica sobre isso, mas eu arrisco dizer que é aqui que a maioria das pessoas param. No primeiro passo, no primeiro passo, a maioria das pessoas param, porque como é dolorido e vai dar trabalho, porque não é do dia para a noite, eu vou deixar para lá e vou olhar para os meus objetivos, porque no final do dia eu sou cobrada por objetivos, e se eu não fizer isso direito, eu vou perder vou perder a minha posição, vou ser mandada embora da organização. O que é uma grande pena, porque as pessoas não entendem que as competências comportamentais e esse conhecimento, esse autoconhecimento, faz com que a gente seja mais completo e a gente se apresenta para o mundo corporativo, ou seja lá o mundo que estivermos, o ambiente social que estivermos, de uma forma mais completa, mais segura, mais autoconfiante, mais focada, mais determinada, mais automotivada, e a gente não entende que isso só vai fazer bem, por mais difícil que seja, só vai fazer bem. A gente só pode lamentar por aqueles que desistem logo no início, mas para você que não desiste, que quer continuar, vamos em frente. A neurociência diz que o nosso cérebro nos engana e nos engana o tempo todo. Nós aprendemos desde criancinha que somos seres racionais, né? Que os animais, existem animais irracionais, né? E nós somos seres humanos, nós humanos somos animais racionais. Um belo dia eu descobri que a neurociência fala diferente. A neurociência diz que sim, somos seres racionais, temos a capacidade, o nosso cérebro tem a capacidade de racionalizar, mas somos seres emocionais. Nosso cérebro é emoção, nosso cérebro é a mais pura emoção, o percentual de emoção que existe dentro do nosso cérebro, a parte que controla tudo isso, ela trabalha muito rápido. O lado racional é um lado mais lento, é um lado mais preguiçoso, e que se a gente não ficar alerta, as nossas emoções vão nos dominar e as nossas decisões serão erradas, as nossas atitudes serão erradas. O que a neurociência diz é que nós achamos que tomamos decisões racionais, mas que não, nós tomamos decisões emocionais, então precisamos estar atentos a isso. O que mais que a neurociência diz? Mais ou menos de uma forma superficial, claro, porque a neurociência é um estudo denso, e eu estimulo vocês a estudarem, mas basicamente a neurociência divide o nosso cérebro em 3 sistemas. A parte cinza, que é a maior parte, é o neocórtex, que faz todas as funções intelectuais superiores, né? Os neurocientistas dizem que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. A parte menos evoluída do nosso cérebro é o complexo reptiliano, né? Que é algo bastante primitivo. E existe algo aí no meio, que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. É um sistema pequeno comparado com o neurocórtex, que é a massa maior do nosso cérebro, que é a região maior do nosso cérebro, mas o sistema límbico, apesar de pequeno, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele é muito intenso, ele é responsável pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos, e isso é bom em alguns aspectos, mas isso pode nos atrapalhar em alguns momentos da nossa vida. A neurociência pontua um pedacinho desse sistema límbico, um pequeno órgãozinho chamado amígdala, que tem o tamanho de uma noz. Vocês sabem as nozes que a gente come no final do ano no Natal. A amígdala tem esse tamanho, é um órgãozinho bem pequeno dentro do nosso cérebro, fica bem na metade, bem no meio do nosso cérebro, e ele é responsável, essa amígdala é responsável por todos esses nossos impulsos, por todo esse nosso instinto, e ela é muito rápida. Esse nosso sistema límbico trabalha muito rápido em comparação com o neocórtex, que é mais lento, né? E então a gente precisa prestar atenção nisso para não
chegarmos no final do dia tristes porque tratamos mal alguém, chegarmos no final do dia tristes porque perdemos uma reunião ou porque não conseguimos fazer uma gestão de conflitos de forma adequada ou não conseguimos nos comunicar de forma interessante com os stakeholders do nosso projeto, com as partes interessadas, com as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto. Então, fiquem atentos. A neurociência diz também, isso a psicologia positiva também concorda, que o nosso comportamento, o comportamento humano deriva dos nossos processos mentais. Então, se a gente olha para o mundo de uma forma positiva, a gente vai atuar, mas nossas atitudes serão mais positivas. Se a gente olha para o mundo de uma forma mais negativa, os nossos comportamentos serão afetados também, serão mais negativos. A neurociência diz que se a gente tem esse olhar mais positivo para o mundo, a gente produz hormônios que nos trazem mais felicidade, que nos trazem mais ânimo, que nos ajudam a ter esse comportamento positivo. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente olha para o mundo de uma forma mais negativa, a gente produz hormônios que nos entristecem e que nos deprimem. Então a gente precisa ficar alerta, porque muitas vezes essa tristeza, essa depressão que a gente sente, e claro, eu estou falando de uma coisa mais superficial, algo mais profundo tem que ser tratado com ajuda médica, né? Porque depressão é doença, mas de um olhar mais superficial, muitas vezes nós nós ficamos tristes, né? Nós nos entristecemos por conta de nós mesmos, não necessariamente por algo que está acontecendo. Então, a forma com que a gente trabalha o nosso cérebro, a forma com que a gente elabora tudo isso, com que a gente olha para o mundo, faz diferença. E faz diferença nesse processo de desenvolvimento de inteligência emocional também. Dentro desse mundo VUCA, que é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, seja ele no ambiente social que for, porque hoje em dia está todo mundo doidinho, todo mundo estressado, todo mundo sensível, seja dentro de casa ou fora de casa, nas corporações então nem se fala, porque tem os objetivos mercantis, né? A organização precisa entregar um valor, precisa ter benefício financeiro, ela precisa fazer as suas entregas, senão ela fecha, né? Ela some do mercado. O ambiente corporativo é muito competitivo, existem a competição entre as organizações, existem competições dentro das organizações, né? Entre as pessoas. As pessoas, eu costumo dizer que os ambientes sociais são estratos do que a gente tem na sociedade, ou seja, o ambiente corporativo também é um extrato. Existe tudo de bom que existe na sociedade está dentro da organização, porém, tudo de ruim que existe na sociedade está dentro da organização, ou seja, vamos ser traídos por algumas pessoas, vamos ser punhalados pelas costas por algumas pessoas a gente não vai conseguir confiar, algumas pessoas vão nos maltratar, mas a gente precisa estar forte emocionalmente falando para viver dentro desse ambiente hostil, desse ambiente sufocante que tira o nosso ar muitas vezes. Eu costumo falar que a regulação, a gestão das emoções, ela significa o equilíbrio entre a razão e a emoção, que vai nos ajudar a estar dentro desse ambiente hostil, esse mundo VUCA, né? Mas essa busca pelo equilíbrio ela é muito difícil exatamente pelo que eu acabei de falar, que o nosso sistema límbico é muito mais forte, trabalha muito mais rápido do que o nosso, da que a parte racional do nosso cérebro, que é o neocórtex. Então, essa busca pelo equilíbrio, ela é quase que injusta, porque tem um lado que vai pesar mais, tem um lado que vai puxar mais a sardinha para si, então a gente vai ter que fazer um grande esforço. A verdade é, esse equilíbrio, essa regulação das emoções é algo difícil e a gente precisa se esforçar para trazer para o eixo, porque a emoção sempre vai falar mais alto, porque o nosso cérebro é emocional. Líderes lidam com pessoas, líderes precisam amar pessoas, líderes precisam gostar de pessoas. Se você é um líder,
É assim que você tem que enxergar o mundo. Se você é um líder, você precisa desenvolver suas emoções, fazer a gestão, desenvolver a sua inteligência emocional. Se você é um líder, você precisa conseguir fazer essa regulação, essa gestão de emoções. Se você é um líder, você precisa se preocupar com o fator humano, você precisa se preocupar com a forma que você gera essas pessoas, você precisa fomentar engajamento, você precisa fazer com que essas pessoas trabalhem de forma colaborativa, que elas troquem conhecimento, você precisa ter um ambiente harmônico, você precisa fazer uma gestão mais humana. E é isso que o mundo tem solicitado. Né? O mundo grita, o mundo tem gritado por pessoas mais tolerantes, o mundo tem gritado por pessoas menos preconceituosas, o mundo tem gritado por pessoas que tenham mais compaixão, mais empatia, mas o nosso mundo é super ambíguo, porque ao mesmo tempo que grita, a gente grita por um mundo mais humano, as questões financeiras também falam muito alto, os objetivos das corporações também são altos, são agressivos, e a gente fica nessa ambiguidade, mas a gente precisa ter ciência de que os objetivos precisam ser feitos e alcançados, né? O nosso trabalho precisa ser entregue da melhor forma possível, com a melhor qualidade, com o melhor tempo, no melhor tempo, com o menor custo, os nossos MVPs, né? O pessoal que trabalha com gestão ágil, a gente precisa estar sempre fazendo esse melhor e ser flexível e resiliente para modificar, né? Se for necessário. Mas a gente não pode nunca tirar as pessoas dessa história. As pessoas precisam estar dentro das agendas dos líderes. Não dá para pensar em pessoas quando o problema surge. A gente tem que pensar nas pessoas todos os dias. Se você é líder, é isso que você tem que fazer. E mais para frente você vai ver que é isso que o nosso momento histórico pede. Aqui é uma métrica que eu tirei de uma estatística realizada pelo PMI em 2018, é o Pulse of Perfection do PMI. Se você buscar na internet, está disponível, é um PDF, está em inglês, mas você pode traduzir se desejar. Para quem não conhece o PMI é uma instituição que fala sobre gestão de projetos e tudo que essa instituição faz é trocar conhecimento e fazer com que gestores de projetos sejam melhores a cada dia. E aqui ela mostra de forma muito técnica uma métrica que aponta alguns motivos para os projetos falharem. Então, os projetos falham por conta de metas não alcançadas, os projetos falham por conta de um orçamento não concluído, os projetos falham por conta de um prazo não alcançado, por conta de um escopo modificado, erros em orçamento, problemas de qualidade, problemas de recursos. Projetos falham por N fatores. Estimulo você a buscar esse PDF na internet e ler, para que você entenda melhor o que está sendo dito por essa instituição. Mas por tudo que eu falei até esse momento e pelo fato do nosso cérebro, a parte racional dele ser mais lenta, pelo fato das nossas emoções serem muito latentes dentro da nossa vida, pela dificuldade que nós temos de regular tudo isso e encontrar um equilíbrio, pela dificuldade que nós temos de tomar as nossas decisões técnicas, porque o emocional sempre vai gritar, né? O que a própria neurociência diz, repetindo, as nossas decisões não são racionais, elas são emocionais. Qual é o impacto? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Qual é o impacto que isso traz para a nossa vida profissional na hora que a gente vai desenvolver os nossos projetos? Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Às vezes, mesmo sendo um problema técnico, quanto de emoção estava envolvido? Quanto de emoção fez com que o seu problema técnico não fosse solucionado? E ainda falando sobre esse instituto, sobre o PMI, para quem não conhece, esse instituto que valoriza aspectos da gestão de projetos e que fala sobre isso, ele tem um guia chamado Guia PMBOK, e na sua última versão, a versão 6, na página 347, esse guia
que é muito conhecido por gestores de projeto, fala que gerentes de projetos devem desenvolver inteligência emocional. Ou seja, não existe mais por onde. Se até então nós achávamos que poderíamos deixar de lado, poderíamos deixar essa parte comportamental por um segundo momento, porque eu tenho que me certificar para isso ou para aquilo, eu tenho que desenvolver a parte técnica, eu preciso aprender uma ferramenta qualquer. Sim, é verdade, isso tudo precisa acontecer, a parte técnica nunca pode ser excluída, mas se você ainda é daquele tipo de gente que deixa o desenvolvimento comportamental de lado, saiba que o sistema vai tirar do jogo. O sistema vai te tirar do jogo, as organizações vão te tirar do jogo. Peter Drucker fala que pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. Peter Drucker é um autor fantástico, ele tem vários livros, ele tem um livro que eu gosto muito que chama The Daily Drucker, ou seja, o Drucker diário, né? É um livro que tem 366 dicas de gestão, é um livro de cabeceira para você ter na sua mesa, para ler diariamente, cada dia ele dá uma dica de gestão diferente. E isso é muito interessante, vale a pena ter esse livro, tá? Mas aqui o que ele está dizendo é um fato, se a gente for bastante honesto conosco mesmo e analisarmos se já fomos retirados de alguma organização por algum motivo, ou se nunca fomos, mas algum colega nosso foi demitido, retirado de uma organização, devolvido para o mercado, como o pessoal de RH fala, se a gente for a fazer uma análise fria e entender exatamente as circunstâncias que as coisas aconteceram, os motivos, muito provavelmente a gente vai acreditar, a gente vai concluir que foi um problema comportamental e não um problema técnico. E isso é real, eu na minha vida tenho vários exemplos, e eu tenho certeza que vocês também têm. Eu trago isso à tona para chamar a atenção, eu trago isso à tona realmente para dar um alicerce, para colaborar com tudo que está sendo dito aqui. E aí vem a inteligência emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman, inteligência emocional é algo que a psicologia trata há muito tempo, não é algo novo, mas um belo dia, alguns anos atrás, Daniel Goleman escreve um livro e aí fica famoso o tema e todo mundo fala sobre isso, mas eu acho muito interessante porque todo mundo fala sobre inteligência emocional, mas as pessoas não sabem como colocar isso na prática, as pessoas não entendem, é tudo muito subjetivo, é algo muito legal, é uma história muito legal, mas deve ser um UFO, algum ET que talvez exista em algum lugar, mas não na minha vida. Mas é o único caminho, de novo, para que a gente sobreviva a esse ambiente hostil do mundo corporativo, ou mesmo até das nossas famílias, porque existem famílias muito difíceis, né? Então, a inteligência emocional, ela tem alguns pilares. O primeiro pilar é o que eu já disse logo no início da nossa conversa. O primeiro pilar é o autoconhecimento. E o Goleman fala que após o autoconhecimento, quando a gente olha para dentro, entende quem a gente é, sabe quais são os nossos valores, qual é a nossa ética, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente consegue estabelecer alguns limites, a gente consegue traçar alguns planos, a gente consegue regular e controlar melhor as nossas emoções. Ele diz também que, de uma forma quase que mágica, mas mágica é o meu modo de falar, mas a psicologia e a neurociência com certeza explicam isso muito bem. A partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente consegue fazer essa regulação de emoções, a gente se torna uma pessoa mais automotivada, mais positiva, a gente olha para o mundo com outros olhos. E fazendo tudo isso, a gente começa a reconhecer o nosso estado emocional e a gente começa a reconhecer o estado emocional de outras pessoas, ou seja, a gente desenvolve empatia, os nossos neurônios de espelho ficam mais espertos e começam a se conectar de forma emocional com os neurônios espelhos de outras pessoas, a gente fica
tem mais compaixão, a gente consegue olhar para o mundo com um pouco mais de amor, um pouco mais de gentileza, né? A gente consegue entender melhor o outro, entender que nós temos erros, que nós temos dificuldades e que o outro também tem erros e dificuldades e que todos precisamos melhorar. E fazendo tudo isso, o quinto pilar é os nossos relacionamentos interpessoais melhoram, é claro, nós somos uma pessoa melhor, é claro que as coisas vão fluir com mais naturalidade, com mais facilidade, e as nossas relações serão melhores. E aí vem a tal das soft skills, que são as habilidades interpessoais, que são muitas, eu vou classificar algumas aqui. Colaboração, flexibilidade, trabalhar sobre pressão, comunicação, orientação para resultados e liderança de equipe. Aqui são algumas, mas isso daqui eu estou pincelando só para fomentar e chamar atenção para o que eu vou falar exatamente agora. Tudo isso é muito visto, é muito desejado nesse momento que nós estamos. Em 2018, o Fórum Econômico Mundial disse que existem algumas habilidades que serão observadas e desejadas pelas organizações nesse ambiente de mudança, nesse futuro. O PMI também fez um estudo que está no Pulse of Perfection de 2019, disponível em PDF, você também pode buscar, onde ele fala também dessas habilidades para o futuro do trabalho. Aqui eu deixo o link de um texto meu, Futuro do Trabalho e Inteligência Emocional, que está no meu blog. E nesse meu texto, não só o que o Pulse of Perfection, né, do PMI fala e que o Fórum Econômico Mundial fala, eu tenho várias outras instituições falando sobre o mesmo assunto, tem os links lá, vocês podem olhar e todas elas, é muito interessante, todas elas falam a mesma coisa. E essas competências quais são? Inteligência emocional, o líder com mais inteligência emocional, o líder que sabe gerir pessoas de uma forma mais adequada, que não humilha, que não agride, o líder que consegue fazer o time trabalhar de forma mais colaborativa, o líder que consegue fazer melhores negociações, o líder que é mais flexível, que coordena melhor esse time, o líder que permite a criatividade, que permite a inovação, que aceita erros, porque para que a gente possa criar e inovar, a gente precisa permitir alguns erros, né? Um líder que consegue regular essas emoções de forma adequada, que consegue fomentar melhor o seu pensamento crítico, consegue solucionar os problemas de uma forma mais adequada e consegue fazer a tomada de decisão mais assertiva. É isso que o mercado hoje pede, é isso que o futuro do trabalho pede. Essas são as competências que a gente precisa ter em paralelo com as competências técnicas. Nunca esqueçam, as competências técnicas são mandatórias, a gente precisa ter. Mas, se você decidiu ser líder, você precisa investir nisso. Se não, seja um bom técnico, seja um bom engenheiro, seja um bom cara de TI, né, de tecnologia. Seja técnico e seja o melhor técnico que você possa ser, mas se a sua decisão é partir para a gestão, se a sua decisão é partir para a liderança, você precisa desenvolver essas capacidades, essas competências, essas habilidades. E aqui, a base da inteligência emocional são as habilidades comportamentais, que eu quero dizer aqui, se a gente quer ter algum tipo de soft skills, se a gente quer ter liderança, resiliência, comunicação, gerar confiança, criar confiança, flexibilidade, ser gentil, trabalhar de forma colaborativa, se a gente quiser ter tudo isso, antes a gente precisa desenvolver a competência comportamental, a inteligência emocional. Por quê? Porque antes, lembra a primeira coisa que eu falei nesse nosso bate-papo, nessa nossa palestrinha? A primeira coisa que eu falei é a gente precisa olhar para dentro e a partir de nós olhar para o mundo. Então, se eu quero desenvolver qualquer coisa, primeiro eu preciso olhar para dentro. Começar com o meu autodesenvolvimento, né? Com a minha autoconhecimento, para depois ir para fora e desenvolver outras competências. Então, a inteligência emocional é a base para as habilidades comportamentais. Aqui eu deixo para vocês, já caminhando para o final,
4 livros que eu acredito que vão ajudar nesse assunto. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, não poderia estar fora. Inteligência Emocional, de Travis Bradberry. Agilidade Emocional, de Susan David. E Um Novo Jeito de Trabalhar, de Laszlo Bock, que é o cara do Google. Esses 4 livros vão ajudar um pouco. Estudem, desenvolvam, leiam sobre psicologia positiva, leiam sobre neurociência, tentem entender como o nosso cérebro funciona, sejam melhores pessoas, sejam melhores líderes, ajudem ajudem o mundo corporativo a ser um mundo melhor, sejam bons líderes, sejam líderes mais humanos, façam uma gestão mais humana, criem um ambiente tal que as pessoas tenham mais satisfação e felicidade, e por conta disso que elas consigam fazer melhores entregas para que os projetos e os resultados das organizações sejam mais interessantes. Vocês estão aqui nos meus canais, aqui tem os meus links, eu sou super aberta para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, conversem comigo. Se precisarem de alguma ajuda específica, entrem em contato. Essa aqui foi uma breve explanação do que é inteligência emocional. Na verdade, o objetivo aqui é tentar mostrar, incentivar aqueles que estiverem ouvindo sobre a importância, mostrar, fazer com que, ajudar com que as pessoas internalizem e vivam de forma diferenciada e entendam o valor de tudo isso. Muito obrigada, até breve. Sigam os meus canais. Vejam o que tem sido feito, tem coisa boa por aí. Tem o meu projeto Conversando com Mentes Brilhantes, onde eu falo com altos executivos, presidentes, vice-presidentes, C-level, consultores C-level, esse pessoal, empreendedores, esse pessoal que está aí no topo das organizações, onde a gente conversa sobre liderança e inteligência emocional. Está no meu YouTube, no meu blog, é só você seguir. E nos vemos em breve. Abraço e até logo, gente. Obrigada. Até breve.